uma das doenças mais desiguais do mundo, íntima e diretamente ligada à pobreza e à exclusão social. Tuberculose e determinantes sociais de saúde é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente estão no estúdio Carlos Basília, secretário executivo da Parceria Brasileira contra a Tuberculose e coordenador do Observatório Tuberculose Brasil. Jorge Pio, responsável pela Comissão de Tuberculose da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro. E Roberto Pereira, representante da Secretaria Executiva do Fórum ONGs Tuberculose do Rio de Janeiro. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. A ligação é gratuita. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil faz parte da lista dos 22 países que concentram 80% da carga de tuberculose do mundo. Mas, mesmo assim, avançamos na luta contra a doença. Os dados do último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde revelam os avanços conquistados pelo Brasil no combate à tuberculose. Nos últimos 10 anos, a incidência de casos da doença teve uma queda de 20,2% no país. Passou de 38,7 casos por 100 mil habitantes em 2006 para 30,9 casos em 2015. Também houve queda na taxa de mortalidade. Em 2004, o Brasil registrou 2,6 mortes por 100 mil habitantes. Já em 2014, foram contabilizados 2,2 óbitos. Em relação ao número de casos novos, a redução foi de 12,5%. Em 2015, foram registradas 63.189 notificações, contra 72.213 em 2006. Com esses resultados, o Brasil conseguiu atingir as metas do Objetivo do Milênio de combate à tuberculose e ainda assumiu o compromisso de reduzir o número de mortes e casos da doença até 2035. O mérito certamente é de um programa que leva em consideração a importância de dispensar, liberar remédio gratuitamente para a população e uma vigilância rigorosa para a identificação de casos novos. Certamente essa estratégia favorece a detecção precoce e, enfim, o início do tratamento a tempo para que a doença tenha uma boa evolução e diminua a ocorrência dos casos. Mas apesar dos avanços no controle da tuberculose, os grupos de maior vulnerabilidade social e biológica ainda possuem riscos muito elevados de contrair a doença. De acordo com o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, pessoas em situação de rua têm 32 vezes mais chances de serem infectadas. Em seguida, vem a população carcerária e as pessoas que vivem com o vírus HIV, com 28 vezes mais chances de contrair a tuberculose. Os indígenas e a população negra ou parda, que em geral vivem em maior vulnerabilidade social, têm entre 3 e 2 vezes mais chances de ficar doente do que uma pessoa branca. Quando a gente fala de população de rua, quando a gente fala de população encarcerada, certamente a gente está falando de uma parcela da população que não tem a mesma possibilidade de acesso a serviços de saúde que o restante da população. Então, o resultado disso, mais ou menos claro, fácil de entender, é que o diagnóstico demora e aí a disseminação é maior porque o indivíduo que não está tratando está disseminando o bacilo. E esse círculo vicioso, certamente, não vai ser resolvido sem que se garanta acesso a serviços de saúde para essa parcela da população. A ONU considera a tuberculose uma das doenças mais desiguais do mundo, que demonstra relação direta com a pobreza e com a exclusão social. Para o diretor do Centro de Referência, professor Hélio Fraga, o número de casos de tuberculose
tende a diminuir conforme melhora as condições de vida da população. Constatação que pode ser comprovada com os cruzamentos de dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação referentes à tuberculose e o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O estudo revelou que os tratamentos apresentaram melhores resultados entre os usuários beneficiados pelo programa Bolsa Família. Uma demonstração na prática que o combate à tuberculose vai além do setor saúde e que a continuidade das políticas sociais é fundamental para o Brasil seguir reduzindo o número de mortes e de casos da doença. Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença de vocês aqui no programa. E a matéria traz várias questões para a gente discutir aqui nesse primeiro bloco do programa. Mas eu quero começar pelos números do Ministério da Saúde, né? Houve um avanço no controle da doença, mas eu queria saber de vocês se é satisfatório. Bom, realmente o avanço é notável, mas ainda não é satisfatório. O próprio Ministério reconhece isso quando coloca nos seus algoritmos de diagnóstico, na sua política, uma maior atenção para as populações mais vulneráveis, como foi citado na matéria, população privada de liberdade, ou que tem história de ter sido privada de liberdade, população em situação de pobreza, todos esses têm, no sistema de diagnóstico que o Ministério publicou nos últimos anos, uma atenção especial. E no próprio sistema de notificação, no SINAM, como foi também dito na matéria, o Ministério fez uma modificação recente que colocou esses campos no sistema. Então, quando você faz uma notificação de um caso de tuberculose hoje, você tem que colocar se é a população vulnerável, se apresenta algum tipo de vulnerabilidade, como se é HIV positivo também, entre as outras. E você pode, então, cruzar dados e ter informação, que informação é fundamental para o planejamento. Eu acho que tem um aspecto que é importante destacar, que para além dos dados de uma média nacional, de fato, vem decaindo, é que ele vem de uma forma bastante lenta, né? Hoje até a própria Organização Mundial de Saúde preconiza um aceleramento, né, das intervenções, no sentido que a gente busque uma queda de indicadores de uma forma mais acentuada. Da forma como nós estamos, nós vamos levar 50 anos e não vamos atingir a meta que foi preconizada agora para 2035. Então, a gente precisa ter uma intervenção, uma estratégia ampliada e inovadora. É preciso mudar o paradigma em relação à abordagem da tuberculose, né? Hoje há um consenso dos especialistas e gestão, enfim, de estudiosos, de que as ferramentas utilizadas, que têm para mais de 100 anos, desde a descoberta do bacilo, né, a vacina, ao diagnóstico e ao tratamento, já estão superados do ponto de vista do seu impacto em termos de saúde pública global. Hoje é necessário novas pesquisas, né, desenvolvimento de novas tecnologias no sentido de a gente acelerar esse processo. Caso contrário, nós continuamos a manter essa média alta no nível global. O país, infelizmente, ainda continua no círculo dos 22 países que carregam 80% da tuberculose no mundo, hoje na 18ª posição. Mas quando a gente olha para os números, mesmo a gente reconhecendo o avanço, a gente percebe que para as populações vulneráveis que foram destacadas, que foram focadas, e mais do que as populações, para territórios e comunidades que são vulneráveis, onde você tem uma incidência muito maior. Você pega aqui no estado do Rio, ou no município do Rio de Janeiro, por exemplo, você pegar a comunidade da Rocinha, que é a mais conhecida de todas, embora não seja a única, né, que você tem incidência de 300 por 100 mil, né, quanto uma média nacional é de 60 por 100 mil, né, e o nosso estado chega a ter o dobro, quase 70 por 100 mil. Então, assim, você pode ver que essa média nacional ela é confortável do ponto de vista estatístico, mas quando você vai olhar para esses números do ponto de vista do território, né, e dessas populações dentro desse território, nesse contexto, você pode ver que a situação ela é muito grave. E, principalmente, de um aspecto que a gente considera que é bastante delicado e sério, que é o desenvolvimento da doença para o óbito, né, que é o desfecho mais trágico, né? De um modo geral, qualquer um pode adoecer, mas tendo acesso ao diagnóstico e tratamento, obtém a cura. Esses números, né, o perfil, os segmentos que estão somando esses números de óbitos são extremamente altos no país, são quase 5 mil óbitos ao ano, mortes anunciadas que poderiam ser evitadas, já que uma doença diagnosticada e tratada gratuitamente no Sistema Único de Saúde, elas estão justamente nessas populações. Então, tem um fator aí, né, de desigualdade social, tem um fator de iniquidade em relação à questão do acesso
acesso, como colocou o Jorge, né? Embora o serviço de saúde seja gratuito e disponível, por uma série de barreiras, que a gente pode falar um pouco mais à frente, né? Muitas das vezes o diagnóstico ele é tardio, né? No momento que o indivíduo já desenvolveu a doença, inclusive já se associou com outras patologias e outras comorbidades, se vulnerabilizou, se fragilizou tanto que evolui para óbito. Então, isso é o que a gente, de fato, gostaria de evitar. São os números que a gente gostaria de reverter, o número, principalmente, dos óbitos relacionados à doença. Roberto. Realmente houve esse grande avanço. Mas o Brasil, recentemente, participou de uma ação internacional, que foi o projeto Fundo Global Tuberculose Brasil, que trabalhava com essa vertente, inclusive, da co-infecção tuberculose e HIV/AIDS. Isso deu um grande impacto, foi nas regiões de maior incidência da tuberculose, mas a consolidação dessas políticas é fundamental. Apesar do grande impacto, apesar da melhoria dos indicadores, continuamos a fazer parte do grupo dos 22 países. Então, a situação ainda é grave. E o acabar essas ações, e se não há uma continuidade, uma expansão dessas ações, é manter o problema assim, ou jogar ele um pouquinho mais para frente. Então, na realidade, é importante dizer que todas as pessoas estão vulneráveis ao bacilo, determinados segmentos populacionais, determinados territórios têm uma vulnerabilidade maior, mas todos estamos vulneráveis. Além desses grupos, pessoas com diabetes, tabagistas, as pessoas idosas, todos aqueles que em algum momento vão ter uma baixa na sua imunidade, vão estar vulneráveis. A estimativa da OMS é que uma em cada 3 pessoas no mundo já tenha tido contato com o bacilo. Pode ficar quietinho a vida toda, não se manifestar em forma de doença, mas qualquer baixa imunológica pode fazer que essa doença apareça. Pode chegar à cura, mas com sequelas. Muitas vezes a pessoa demora muito a fazer o tratamento ou tem várias recidivas, e as sequelas que ficam no organismo dela são para sempre. Então, sequelas pulmonares, enfim, uma série... o bacilo, ele destrói, atinge qualquer parte do corpo, menos cabelo e unhas. Então, que também é importante dizer, o número de casos de tuberculose é pulmonar, mas ela se expande. O próprio caso do cantor Tiaguinho, que deu depoimento numa campanha para o Ministério, ele fala, dele não era pulmonar. Pegou por via respiratória, depois ela passou para outro órgão do corpo. E isso é muito sério. Então, manter essas ações, expandir e consolidar é fundamental para que a gente não simplesmente adie o problema um pouquinho mais para frente. Agora, Carlos, pelo que a gente viu, não há como negar nessa relação íntima da tuberculose com os determinantes sociais da saúde, né? Então, qualquer política, qualquer ação, o setor saúde sozinho não dá conta, né, da tuberculose, né? Queria que vocês falassem um pouquinho disso não dá também, conta, assim... Acho que várias pesquisas e estudos têm sido feitos no sentido de levantar melhor essa relação, né, da determinação social da doença, mas já se sabe que tuberculose é um indicador social, onde o país, né, o município, o estado, o território que tem tuberculose, você tem problemas ali relacionados à ambientação social, né, a forma de moradia, a condições de renda, de acesso à informação, de deficiência de equipamentos, de serviço público, né? Não só da saúde, mas em várias áreas. Você tem um conjunto de fatores de determinação relacionados a isso. Em 2011, nós fizemos uma discussão ampla no Conselho Nacional de Saúde, atualizando a estratégia do controle social no Conselho para a tuberculose. A gente percebeu que essa discussão da determinação social era fundamental. E uma das deliberações que o Conselho publicou a partir desse grande debate foi uma deliberação que se instituísse no nível nacional uma comissão intersetorial, né, interprogramática, no sentido de buscar outras políticas e programas que pudessem dar uma resposta articulada para o enfrentamento da tuberculose. Você citou logo no início do programa a questão da inclusão de renda do Bolsa Família. A gente sabe que grande parte da melhora desses indicadores que foram colocados, que o Brasil de fato obteve, que inclusive foi até elogiado pela Organização Mundial de Saúde, se deve essencialmente pela inclusão de renda. Foi justamente na medida que você tirou um contingente significativo da miséria, da pobreza extrema, né, que você deu condições que essas pessoas tivessem um mínimo, né, de alimentação, de gestão calórica, de condições de vida dignas, né, aquilo que a gente pode chamar do mínimo de digna, você interviu diretamente, você afetou essa determinação e nós conseguimos esses indicadores. Mas, como disse o Roberto, essas políticas elas precisam ser permanentes, elas precisam ser ampliadas e qualificadas, né? Nós já temos experiências exitosas nesse sentido, né, e já sabemos qual é o caminho. Então, precisamos ampliar
essas estratégias e implementar, né, e inovar, né, nessa questão. Agora, Jorge, o que acontece com o Rio de Janeiro, né? Existe alguma característica que é peculiar do Rio de Janeiro para a gente aqui na cidade, né, no estado, né, na verdade, ter números tão exorbitantes da tuberculose? Primeiramente, queria complementar o que o Carlos falou, que é uma coisa que já está bem já discutida desde os anos 50, a relação dos determinantes sociais. Um pesquisador inglês, na década de 50, escreveu uma série de artigos, até um livro, sobre o impacto da medicina na melhoria, na qualidade de vida das pessoas, no tempo de vida. Foi conhecido como tese de McKeown. Ele mostrou ele usou a tuberculose como exemplo. Ele mostrou, então, que a maior parte do que houve de ganho em relação à tuberculose foi mais relacionado às conquistas sociais e econômicas do que propriamente a descoberta do bacilo e a introdução da quimioterapia e do próprio BCG, a própria vacina. Nada teve mais impacto. É verdade que essas ações aceleraram um pouco a queda que já vinha ocorrendo na Inglaterra, esse estudo foi feito na Inglaterra, e ele conseguiu, então, foi muito discutido isso na época, mas ele conseguiu mostrar que o que impactou mais pesadamente foi justamente a parte social. Bom, em relação ao Rio de Janeiro, nós temos uma série de injunções, né, de fatos que fazem com que realmente a gente tenha aqui esse problema. No país inteiro, todas as capitais têm índices altos de tuberculose. Então, isso nos coloca como fomos capital, tínhamos uma população muito grande, né? Isso faz com que aumente, seja maior o número de casos de tuberculose na cidade. Temos o fato de ter todas as capitais litorâneas também terem maior quantidade de tuberculose. Isso, não existe uma explicação ainda muito clara sobre isso, mas é um fato que ocorre. E durante muito tempo também ocorreu aqui no Rio uma certa separação do municipal, federal, estadual. A rede não funcionava muito bem. Então, isso também é um fator de desorganização. A gente comentava aqui fora no estúdio que o problema da tuberculose não é específico da tuberculose, é da saúde de um modo geral. E a tuberculose, como tem uma determinação social e é uma doença de transmissão respiratória, que sempre é mais complicado do que uma doença de transmissão de contato, faz com que seja mais difícil o controle. Então, nós temos também grandes comunidades em que o zoneamento das casas não é muito bom, né? Nós temos focos de pobreza muito intensos na cidade como um todo. Isso também é um fator. E, bom, por aí eu poderia até dizer mais e mais, tem vários fatores, mas acho que os principais são esses. Ser uma capital, temos esses focos de pobreza, a própria característica da doença de necessidade de um tratamento prolongado, né? Nós temos AIDS, temos drogas, temos tudo aqui é uma salada, um melting pot, né? Falar um termo, de coisas que ajudam a tuberculose a se manter. Sem contar com a atenção básica que durante muito tempo foi negligenciada aqui também, exatamente, né? Exatamente. E que é um importante setor para... Exatamente. A gente discutia também aqui fora justamente isso, que nós temos esse paradigma, né? As pessoas, o usuário hoje muitas vezes chega e diz assim, mas quando eu tratava no hospital X eu era muito mais bem atendido, eu tinha um especialista. Sim, mas aquele especialista era para meia dúzia de pessoas. Agora nós temos clínicos, temos a estratégia de saúde da família disseminada em mais de 50% da cidade. Então a oferta é muito melhor do que era antes, apesar de não ser aquela pessoa especialista no assunto, mas ela tem uma capacitação, tem um treinamento que permite que ela faça o tratamento. Então a gente consegue oferecer mais atendimento hoje e ter mais dado também. Que antes nós tínhamos uma quantidade de pacientes que não chegavam ao serviço de saúde. Então isso é até um fator que nos leva a uma piora. O fator de nós termos um sistema de notificação mais azeitado e termos mais portas de atendimento também faz com que nossos indicadores sejam piores, pelo menos nesse momento que a gente está expandindo. Então eu acredito que esses são os fatores básicos que levam a gente a ter esses dados. Agora, Roberto, tem uma participação aqui de uma telespectadora pela internet, né? E eu queria que você respondesse. Como os senhores avaliam as políticas públicas brasileiras de prevenção e controle da doença? Mas eu queria que você falasse como o controle social avalia e qual a participação do controle social na elaboração da política. Houve uma participação? Eu vou responder, mas pegando uma questão até que o Jorge estava falando, que eu acho que complementa.
você pode ter até um serviço de saúde super eficiente. Esse paciente chega, ele é bem recebido, bem tratado. Mas se ele volta para as mesmas condições, com a mesma ignorância social em relação à doença, é questão de tempo, ele está sendo novamente reinfectado. Então, o atender bem, o tratar bem é super importante, mas aquela família, aquela comunidade onde aquele indivíduo está inserido, tem que haver um trabalho bem forte ali dentro para que aquelas condições não favoreçam que ele se recontamine e que outras pessoas se contaminem. E aí entra esse trabalho comunitário. O Fórum ele surge em 2003, para nós que já militávamos, tanto eu quanto o Carlos e outros companheiros nossos, no universo da luta contra a AIDS, foi uma certa novidade. Quer dizer, tuberculose, como para muita gente até hoje mas ainda existe isso, discuta o tempo todo, mas tuberculose ainda não tinha acabado. E quando a gente começa a ver os índices subindo, muito ligados a essa questão da co-infecção TB-HIV, começamos a ver a importância de trabalhar essa questão. Então, várias organizações, muito que já vinham trabalhando na luta contra a AIDS, e muitas organizações comunitárias. E quando a gente fala organizações, sai um pouco daquele modelo lá das ONGs, aquela instituição que recebe um financiamento, que faz trabalhos comunitários. Tem essas também, mas você tem organizações da Associação de Moradores, o grupo religioso, seja religiões afro, igreja evangélica, aquela senhora dona de casa que tem um grupo que ela faz ali de costura. Enfim, pessoas que têm uma representatividade, uma respeitabilidade naquela comunidade, que são pessoas importantíssimas. Nós tínhamos histórias, por exemplo, de uma senhora na Baixada Fluminense, que ela recolhia doações, fazia um sopão, ia na casa das pessoas que eram afetadas e que estavam desempregadas, não tinham uma boa alimentação, e servia aquela alimentação, levava quentinha, e com o esforço dela, pegava ajudas, isso fazia uma diferença tremenda, que aquela pessoa aderia mais ao medicamento, tinha alguém que se importava com ela, que acompanhava, falou, você tem consulta amanhã, você tem que... E às vezes, quando não tinha ninguém, ela ia junto. E tudo isso facilita esse processo. Então, quando a gente fala em mobilização social, expande bastante essa rede. É aquele ator protagonista dentro daquele determinado território, que é uma voz muito mais escutada, que ela tem uma representação muito maior, que muitas vezes o médico, que ele vai fazer aquela fala muito bonitinha, muito acadêmica, mas o traduzir isso para o entendimento da pessoa, para ela saber que é importante ela se tratar, que é importante ela se tratar para cuidar da família dela, porque senão ela vai voltar para as mesmas condições e vai continuar simplesmente jogando o problema um pouquinho mais para frente. E como é que o Ministério da Saúde, ele ouve, como é que é o controle social, como é que é a participação do controle social dentro da política de controle da tuberculose? Nós temos assim aquela alcunha dos chatos, né? De perturbar, perturbar, perturbar. E as redes sociais te dão um exemplo muito claro disso. Nós ficamos agora 4 meses sem coordenação do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, com toda essa conjuntura política que o Brasil vive. O coordenador, uma pessoa ótima, o Dr. Draulio, foi para Genebra, para a OMS, para a UNAIDS, perdão, enfim, para um órgão da... UNITAID. O TAIDS, mas e nessa mudança de ministros, simplesmente o programa parou. Então, sem uma coordenação, sem pessoas estratégicas mobilizando, e se não fosse nós ficarmos todo dia mandando mensagem por todas as redes sociais, cobrando, não teríamos conseguido colocar dentro do cargo uma pessoa competente, que agora a pressão é que ela tenha condições de fazer um trabalho. Mas isso é uma vigilância permanente, de estar junto. Então, hoje nós temos uma representatividade, o Fórum do Rio foi o primeiro fórum a se instrumentalizar e ter essa voz, mas apenas o Fórum do Rio não resolve. Então, outros estados criaram ou fóruns ou instâncias similares envolvendo diferentes representações da sociedade civil. E com detalhe, não somos nós sozinhos, tendo uma interlocução com gestores municipais, estaduais, com Brasília. Então, o Carlos fez uma referência, por exemplo, ao Conselho Nacional de Saúde. Esses espaços estratégicos precisam ter essa fala. Estive recentemente no Conselho Municipal do Rio falando sobre tuberculose. Para o tempo todo estar chamando a atenção, levando o panfleto, porque as demandas são várias. Então, a gente tem que chamar a atenção e fazer toda aquela conjuntura para que as pessoas se engajem também. Então, hoje nós temos uma fala que é significativa, ela é bem ouvida tanto no território municipal, estadual e federal. Em termos globais também, a gente tem relações com vários outros países, mas
sozinhos também nós não damos conta de tudo. Então, o importante é manter esse diálogo e envolver outros atores permanentemente nesse desvelamento. Mostrar, ó, gente, nós temos um problema. Sozinho a gente não resolve. Tem que ter muita gente envolvida nisso. O Jorge quer fazer uma consideração. O Roberto está falando uma coisa que é muito importante, que é a participação no controle social dentro de um programa de tuberculose, né? Tanto a nível nacional como estadual e municipal. Além de ser da SOPTERG, eu sou também o coordenador do Programa Municipal do Rio de Janeiro de controle da tuberculose. E a gente tenta manter um relacionamento com o controle social, porque a gente acredita que isso ajuda, isso é importante, eles nos chamarem para a gente trabalhar junto. Durante muito tempo a gente ficava um clima ruim entre o controle social e a gestão. A gente está tentando melhorar isso, porque nós todos concordamos que isso é importante, faz parte do sistema. E uma outra questão que o Roberto colocou, que eu acho importante, queria pegar isso, que é a questão do médico, né? Ele falou que às vezes a fala do médico não é clara para o paciente, a gente tem que trabalhar isso. Não é acolhedora. Não é acolhedora, né? Não é entendível, né? A gente fala um mediquês que o paciente não entende e não adianta eu dar um remédio que cura 95% de todos os casos, mas se o paciente não tomar, se ele não acreditar naquilo, se eu não vender esse tratamento para ele como médico, ele não vai aderir ao tratamento. Esse é um dos grandes problemas da tuberculose, não adesão ao tratamento. A gente vai falar disso no próximo bloco. Então eu não vou antecipar, então, não vou dar spoiler. Então a gente tem tentado trabalhar isso junto com o controle social. E uma questão que é importante é o médico ter atenção à tuberculose. A gente está passando por um momento agora em que nós abrimos as portas, né? Todas as nossas unidades atendem tuberculose, as unidades do município do Rio de Janeiro, e a política nacional é a saúde da família tem que atender a tuberculose. Mas esse médico muitas vezes não se sente apto a tratar a tuberculose, é uma questão que a gente está lidando o tempo todo, e é uma questão da academia. A academia precisa estar atenta a dar uma formação melhor para esse médico em relação à tuberculose. Não só a tuberculose, mas todas as doenças que são importantes para o nosso país. Né? Às vezes a gente fica na universidade vendo doenças raras, né? Doenças que são muito interessantes, mas que não são importantes para a população em geral. A tuberculose é uma prioridade para o nosso país, assim como o sífilis também é. Eu não poderia chamar hoje a tuberculose de negligenciada. Eu não sei que termo seria, porque a gente, através desse trabalho que tem sido feito pelas organizações sociais, pelos programas, até o próprio Programa Nacional, a tuberculose está em voga. Ela é discutida em vários aspectos, a gente está aqui hoje falando disso. A gente está colocando tuberculose em vários fóruns diferentes, então não poderia dizer que ela é negligenciada. Na última gestão, como o Roberto colocou também do Draulio, houve um aumento incrível de investimento, então não poderia chamar totalmente negligenciada. Tá certo. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo, mas não sai daí, que a gente volta daqui a pouco. Até já. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre a relação entre a tuberculose e os determinantes sociais da saúde. Nossos convidados são Carlos Basília, secretário executivo da Parceria Brasileira contra a Tuberculose e coordenador do Observatório Tuberculose Brasil, Jorge Pio, responsável pela Comissão de Tuberculose da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro, e Roberto Pereira, representante da Secretaria Executiva do Fórum ONGs Tuberculose do Rio de Janeiro. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br, ou pelo telefone 0800 701 8122, e a ligação é gratuita. Carlos, a gente encerrou o bloco falando, eu estava conversando com o Jorge sobre o negligenciamento ou não da tuberculose, né? E você queria fazer na verdade, eu queria uma consideração, né? Uma consideração, problematizar um pouco o conceito. Assim, a tuberculose foi considerada como uma doença negligenciada pela OMS em 2000. O Brasil levou 10 anos para reconhecer a tuberculose como uma doença negligenciada. E esse negligenciado, acho que é um conceito que a gente, enfim, tal como de determinação social, ele merece um olhar, né, e um debate um pouco mais aprofundado. Negligenciado em vários aspectos. Do ponto de vista tecnológico, né? A vacina
o método diagnóstico e o tratamento tem mais de 70, 80 anos, né? E esse é um ponto, né? A gente precisa ter novas pesquisas, investimentos em produção de pesquisas, estudos, em novas tecnologias, novos métodos de uma vacina que seja realmente eficaz, né? Não só na adolescência, mas que de fato imunize o sujeito na vida adulta, né, para todo o tempo. A gente precisa de métodos, novos métodos diagnósticos. Agora nós temos um novo método que foi implementado, não tão novo, mas enfim, mais recente, que é o método molecular, né, conhecido comercialmente pelo GeneXpert, tem sido implementado em todo o território nacional, mas que ainda é insuficiente. Nós temos esquemas de tratamentos, né, que muitas das vezes ainda depende de insumos, né, que são adquiridos de laboratórios estrangeiros, que muitas das vezes deixam de produzir, deixam de fornecer, e nós temos momentos de preocupação e de angústia com a ameaça de possível falta até de medicação. O Brasil tem uma dependência internacional, precisa produzir, né, insumos de doenças estratégicas, né, como a tuberculose. E você tem uma defasagem enorme em termos de políticas que se possa se agregar em relação a isso. Não, a tuberculose ela é muito mais do que a tuberculose como nós conhecemos a tuberculose simples, essa pulmonar, né, que você diagnostica e trata em 6 meses. Né? Você tem a forma resistente, né, que ela vem crescendo, e o Brasil faz parte desse conjunto. Né? Você tem essa que é recorrente, como o Roberto colocou, que o indivíduo mesmo superando todas as barreiras para diagnosticar e tratar, muitas das vezes ele se reinfecta, ele adoece, né? E adoece o seu entorno, seus pares familiares por mais de uma vez. Quer dizer, é um ciclo, né, que muitas das vezes nos confronta e nos contradiz quando nós, de alguma forma, também dizemos, não, hoje o cenário ele é um cenário mais positivo, é um cenário de avanço. Sim, mas ainda é insuficiente. E esse é um consenso global. E o Brasil faz parte desse consenso de assumir que tem investido, mas que é necessário ampliar esse investimento e acelerar esse processo. Não é problema de informação, de ciência, de tecnologia especificamente. É problema de uma política pública que priorize a tuberculose e que aborde como uma estratégia prioritária. Nós estamos aqui no berço da academia Fiocruz, da Escola Nacional de Saúde Pública, nós temos um centro de saúde aqui, mas para fora desses muros você tem o território de Manguinhos, que tem uma carga altíssima de tuberculose, que tem o mesmo perfil, né, de pobreza, de desigualdade e de doenças associadas à determinação social, como a Rocinha, como o Jacarezinho. Então, assim, o contexto, né, merece uma politização maior do ponto de vista, se não é negligenciado do ponto de vista de diagnosticar e tratar, é do ponto de vista de políticas públicas, né, que revertam esse quadro de vulnerabilidade. Agora, Roberto, o Carlos estava falando sobre investimento, né? Também, uma das falas dele foi sobre investimento. Hoje o Brasil vive uma crise, né, financeira, econômica. É motivo de preocupação para o controle social, de faltar investimento, né, para o programa de controle da tuberculose? Olha, com certeza. Além das questões práticas em termos da formação, das ações dos gestores, tanto municipal, estadual e federal, as próprias ações comunitárias, por mais que as organizações, a maioria delas, façam trabalhos totalmente gratuitos, mas as pessoas precisam se locomover, precisam se capacitar, precisam ter os meios mínimos de desenvolver as ações, até ter um material para estar educativo. Educativo. Isso tudo é muito difícil. Nós aqui no Rio de Janeiro, recentemente, foi implantada no ano passado a Frente Parlamentar Municipal de Controle da Tuberculose, e o vereador que preside a frente fez uma reprodução de uma cartilha nossa do Fórum e tem distribuído em várias ações comunitárias essa cartilha do Respire Aliviado. Ela já foi reproduzida pelo governo do Equador, também traduzida para o espanhol, e vários outros estados têm reproduzido. Mas isso é meritório, é bacana, mas é uma ação. Essa cartilha acaba. Então, outros materiais que tenham fácil acesso, e esse material pode servir para algumas pessoas, para outras não. Então, tudo isso demanda de algum recurso, demanda de alguma interlocução, e, lamentavelmente, essas ações elas têm um começo, meio e fim, acabam de uma hora para outra, e um exemplo claro disso nas nossas reuniões do Fórum, muitas instituições que estão permanentemente em contato, elas não podem participar porque, às vezes, não têm o dinheiro para sair de casa, e o pessoal fala assim, mas as ONGs têm dinheiro? Depende que ONGs, a maioria paga as suas despesas todas com recurso próprio.
parece bobagem para muita gente que talvez esteja nos assistindo, mas para aquelas comunidades, esses atores são fundamentais. São eles que levam as informações, são eles que alertam para aqueles problemas, são eles que dão a visibilidade necessária, a gente chama assim, a capilaridade entre a fala técnica e a fala popular, que vai acompanhando o tratamento. E numa questão que a gente falava um pouco no bloco anterior, tem uma história, não vou citar a pessoa, uma companheira nossa que teve tuberculose por várias vezes, perdeu alguns parceiros, algumas pessoas da família. Um dia ela foi numa unidade de saúde, na hora que ela saiu, o assistente social falou assim: minha filha, senta ali um pouquinho, quero conversar com você. E trouxe um sanduíche e um copo de Toddy, de chocolate. Você faz um lanche, come alguma coisa que do jeito que você está, você não vai chegar na esquina. E ela parou e falou assim: gente, a primeira pessoa que me olhou como gente foi essa profissional e eu tenho que me curar dessa doença. E naquele momento ela deu uma mudança radical na vida, chegou a ilustrar a campanha da Organização Mundial de Saúde anos depois, o quanto aquela atenção, aquela fala mais carinhosa, mais afetiva, mais acolhedora fez na vida dela, né? A gente tem uma outra matéria para assistir, mas antes eu vou trazer algumas perguntas da internet, né? Que é a participação dos nossos telespectadores. Joaquim, lá de São Paulo, ele pergunta: os que vivem com HIV estão mais suscetíveis ao bacilo? Existe algum programa específico de prevenção e tratamento da doença para essa população? Sim. A pessoa HIV positiva, muitas vezes passa a ser classificada como AIDS, abre o quadro de AIDS com infecção por tuberculose. É um grupo que realmente, ao ser infectado, tem mais chance de evoluir para adoecimento. E existe o programa de AIDS nacional e o programa de tuberculose, são programas que trabalham em conjunto. Todo paciente que tem HIV tem que ser investigado para tuberculose e todo paciente com tuberculose tem que ser investigado para ver se é infectado pelo vírus HIV. E existe o tratamento que a gente chama de tuberculose latente. Todo paciente de HIV positivo que é investigado para ver se tem tuberculose latente, se pode ser feito para ele um tratamento para evitar que ele adoeça e também verificar se ele está com a doença ativa. E o Adevan Peixoto, de Belo Horizonte, ele pergunta se em época de H1N1 e Zika estamos mais expostos ao bacilo de Koch? Olha, não existe nenhum estudo, nenhuma relação clara que a gente possa ver, nenhum estudo a respeito. Então, acredito que não posso responder essa pergunta tecnicamente. Agora tem uma questão que é bem óbvia. Época de frio, as pessoas se fecham mais, fecham as janelas. Então, uma pessoa contaminada com o bacilo de Koch, se ela está com a tuberculose manifesta, ela vai ter uma possibilidade de transmitir para aquelas pessoas dentro de casa muito maior. Então, o que a gente sempre chama a atenção, inclusive existiram na época do projeto Fundo Global algumas ações que eram, por exemplo, moradia saudável, eram capacitações de pedreiros dentro de comunidades para que no momento que fosse fazer as obras pudesse colocar janela, entrada de sol, que isso diminui radicalmente as possibilidades de transmissão da doença, dificulta a transmissão, ter a ventilação, né? Tanto que o símbolo até do projeto era um catavento, né? Que era fazer o ar circular. Uma coisa boba, uma coisa simples, mas que faz um impacto diferente, muito forte no resultado daquela situação na comunidade. Tá certo. Agora a gente vai ver uma matéria gravada lá no Centro de Referência Professor Hélio Fraga, que fala sobre tratamento e sobre a tuberculose resistente, que tem muita incidência aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver a matéria? Todo dia eu tinha febre, à tarde, aí trabalhando e muito fraco. E aquela tosse, já vários dias tossindo. Mas não tinha catarro, só tosse mesmo. E me dava febre todo dia, febre pouquinho, mas tinha à tarde. E o sol era frio, eu ia pro sol, quando nós estávamos no sol quente, nem sentia que o sol estava quente, frio. Aí eu fiz uns exames e acusou a tuberculose. Alguns vira a cara. Se você não contar, tudo bem, mas se contar, meu filho, sabe, todo mundo sai correndo. Não fez o tratamento completo, correto, 6 meses. O certo é 6 meses, o primeiro tratamento. Aí eu fui trabalhar doente, serrando madeira, esse negócio assim, aí piorou. Aí quando eu voltei a fazer novos exames, a doença tinha retornado. Tudo de ruim que a tuberculose apresenta. Pior do que a primeira vez. Seu Manuel é usuário do Centro de Referência Professor Hélio Fraga, unidade da Fiocruz, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. Aqui o uso da máscara é obrigatório.
por se tratar de um ambiente fechado, onde não há circulação de ar. A maioria dos pacientes que vêm para cá para o nosso ambulatório é por conta de tomada irregular de medicamento ou por abandono, ou seja, ele teve a tuberculose sensível, né, que não era resistente a nenhum dos medicamentos, e por essa irregularidade ou por esse abandono, ele acabou se tornando resistente a uma ou mais drogas do esquema de tratamento convencional da tuberculose sensível. O Centro de Referência Professor Hélio Fraga realiza diagnóstico e fornece tratamento gratuito a quase 3.000 pessoas que são resistentes aos medicamentos convencionais de tuberculose, como a rifampicina. Todas elas foram encaminhadas por unidades básicas de saúde do SUS. O diagnóstico de tuberculose é emitido por um exame chamado GeneXpert. Ao analisar a amostra de escarro, o teste pode detectar a presença de um germe resistente. O resultado é emitido em poucas horas, enquanto o exame convencional pode levar até 30 dias. Com isso, esse paciente que demorava no mínimo 4 meses para chegar na nossa referência, que é uma referência terciária, ele vem imediatamente. Então, ele é agendado em menos de uma semana e esse paciente que tem tuberculose droga resistente, ele não está circulando por aí transmitindo a doença. O tratamento da tuberculose resistente é mais complexo. Pode durar até 18 meses. São 5 drogas e 2 injeções. Precisa ser acompanhado de perto por um profissional de saúde. Não adianta você prescrever e você não ter a segurança que o paciente está usando a medicação. E o comprimido não é bom não, é ruim, estraga o estômago da gente, é por isso que muita gente não vai lá tomar. Mas quem quer ficar bom tem que tomar, porque senão a doença tem cura. O dia da cura, da alta médica, é o dia mais esperado. Dia de retomar a vida normal. Fiquei muito feliz, vim e fui bem atendido aqui e fiquei muito feliz, fiquei bom. Agora quero voltar a trabalhar, foi só alegria. Roberto, temos tratamento, temos diagnóstico, tecnologia, mas como a gente viu na matéria, no depoimento do seu Manuel, temos o preconceito também ainda muito forte, né? Como é que as ONGs elas podem atuar, né, para auxiliar essas pessoas, né, a sofrerem menos preconceito e diminuir também o índice de abandono do tratamento, né, que também, muito por conta do preconceito, a pessoa acaba abandonando o tratamento? É falar sobre o assunto com uma linguagem acessível às pessoas. Nós conversávamos um pouquinho antes aqui de algumas ações de feiras de saúde, ações comunitárias que nós podemos ir, às vezes as pessoas nos convidam, a gente não pode ir a todas, e sempre acontece, você está na ação, está tendo os profissionais do posto, alguém puxa a gente para um cantinho para falar assim, meu pai teve tuberculose, meu irmão teve tuberculose, meu filho está tratando de tuberculose, e as pessoas falam sempre com a voz baixinha para ninguém escutar, porque o estigma até de ser muitas vezes expulso da comunidade ou da escola, ou não poder retornar ao trabalho, que é importante a gente deixar claro que o paciente, depois de um determinado período de tratamento, normalmente em torno de 2 meses, quando ele deixa de ser bacilífero, quando ele deixa de expelir o bacilo da tuberculose, ele é liberado pelo profissional de saúde a retornar ao trabalho, a retornar à escola. Mas nem sempre esse acolhimento nesses espaços é bem recebido. Então, nós tivemos casos até de profissionais de saúde, surpreendente, mas pegando logo um extremo, que ao retornar à unidade onde ela trabalhava, lamentavelmente um hospital universitário, o chefe dela chamou, você não pode ficar aqui, você é um risco para os seus colegas. E assim, não, mas eu estou liberado, já não estou mais bacilífera. Então, o trabalhar esse estigma, conversar, levar essa informação, discutir com aquela comunidade é fundamental. Porque, como disse o Tiaguinho no depoimento dele, o acolhimento da família foi fundamental para ele ter vencido a tuberculose. Para todas essas pessoas na comunidade, o acolhimento do colega de trabalho, da família, da comunidade, é fundamental não só para ele tratar a tuberculose, mas como para mudar aquelas condições e trazer a luz para aquela situação. O problema existe, mas a gente pode mudar esse problema. Essa questão do estigma é fundamental trabalhar e ela está relacionada à baixa informação da população no geral. E quando eu falo população, estou falando todos os atores e segmentos, médicos, não médicos, enfim.
Nós perdemos a história da tuberculose. Né? Muita gente ainda acha que a tuberculose é uma coisa do passado. E nós vimos aqui o quanto ela é presente, né? E o quanto, lamentavelmente, ainda será futura. Mas o imaginário que as pessoas têm sobre tuberculose, as representações que as pessoas têm sobre o adoecer e sobre o tratar, ainda é do século passado, né? Ainda é daquela que você tinha que separar os talheres, os copos, né? Onde as pessoas tinham que ser isoladas do convívio social, onde o tratamento tinha que ser acamado dentro de um sanatório. Né? Esse é o imaginário ainda de grande parte das pessoas. Né? E é isso que a gente precisa inverter, reverter e modificar. Para isso, as campanhas de massa, as campanhas de comunicação e campanhas permanentes são fundamentais. A gente conseguiu sensibilizar o Ministério, você está falando do papel da sociedade civil, né? A gente conseguiu sensibilizar o Ministério da Saúde que retomasse as campanhas de sensibilização para a tuberculose e que abrisse mão do modelo de agência, né? E que incorporasse, de fato, pessoas de grande repercussão nacional, né? Ou comunitária, que tinham histórias reais de tuberculose. A primeira campanha que foi realizada nesse contexto, com uma participação de um ex-paciente, foi elaborada pelo Fórum de Tuberculose do Rio de Janeiro, foi no ano de 2005, né, com uma companheira nossa da Rocinha, Rita Smith, grande parte já conhece, que protagonizou com Tony Ramos e Marita Severo a primeira campanha nacional, que foi veiculada, né, em rede nacional, onde uma ex-paciente com perfil de comunidade, de pobreza, de estigma, de todas as barreiras superadas, né, venceu a doença e hoje se coloca numa posição de uma liderança, né, de um ativismo, né, comunitário em tuberculose. Então, isso foi o primeiro. A partir desse exemplo, sensibilizando o Ministério acabou incorporando, né, nós tivemos as duas últimas campanhas, melhores campanhas, uma que foi com o cantor, né, o Thiaguinho, como o Roberto citou, mas nós tivemos a do ano retrasado e que agora foi reprisada, do Thiago Silva, da seleção brasileira, que também sofreu por tuberculose, né, e conseguiu se curar, e que cedeu a imagem também gratuitamente, mais do que a imagem, uma forma solidária, né, para o enfrentamento do estigma. Quer dizer, duas pessoas de celebridade, né, de grande peso, inclusive comercial, assumiram o risco de colocar uma imagem associada a uma doença de estigma, né, de medo, né, de exclusão e isolamento, para vencer. Então, assim, acho que nesse campo a gente tem conseguido avançar. Hoje nós temos uma rede nacional de organizações e de articulações de enfrentamento à tuberculose, a gente pode chamar de movimento brasileiro, né, de resposta ao enfrentamento à tuberculose. Nós temos a parceria brasileira, qual que eu represento, que foi fundada em 2004. Hoje temos mais de 100 organizações, diversos segmentos da academia, instituições religiosas, organizações comunitárias, centros de pesquisa. A própria Fiocruz faz parte da parceria brasileira da tuberculose. E como também o legado do Fundo Global, que o Roberto citou, que foi um grande projeto internacional executado no Brasil de 2007 a 2012, nós temos a rede brasileira dos comitês de tuberculose, né, que são núcleos, são instâncias de mobilização e de controle social, que junto com os tradicionais conselhos de saúde dentro do SUS, né, promovem essas ações de conscientização, de mobilização, de informação. E aí nós estamos aqui no espaço do Canal Saúde, aí é fundamental, né? Não esqueci de parabenizar o Canal Saúde de estar trazendo esse tema à baila e dizer que isso é fundamental e que seja permanente, que seja frequente. O enfrentamento do estigma passa por uma informação de qualidade, mas passa também por uma mudança dessa representação. E você só muda na medida que você tenha atores e protagonistas que, de fato, tenham a credibilidade, né, e a legitimidade de quem vivenciou o processo. Eu acho que o usuário, o ator comunitário, o ativista, o militante, né, representado para os fóruns pelas vezes, é fundamental nesse processo, porque ele traz essa história, né, ele traz essa legitimidade, ele traz essa posição que se integra à questão da informação técnica e científica. Agora, Jorge, você também como um gestor municipal também, né? Há preconceito também entre os profissionais de saúde? Com certeza. A gente lida com isso o tempo todo. A gente sabe que muitas vezes o paciente não é bem acolhido por preconceito do profissional. Ele faz parte da população, né? Então, ele tem as crenças, os filtros, né, que ele traz de casa. Apesar de ter passado por uma formação técnica na universidade, isso é uma coisa que é extra formação técnica. E é importante que isso seja abordado. A gente, nas nossas capacitações, né, nos momentos que a gente pode ter esse contato com o profissional, a gente aborda esse aspecto do tratamento. Se você
sabe muito da tuberculose, sabe muito como tratar, mas você não acolhe, você no seu olhar não passa do paciente que você tem uma empatia com ele, que você está se aproximando dele, o tratamento tem uma chance maior de não dar certo. Isso impacta no abandono, com certeza, isso existe. E principalmente se você for desse perfil que uma parte já foi apresentada aqui, que é essa população em situação de rua, né, onde a incidência é muito maior, aonde o perfil, né, de total ausência, né, de isolamento de políticas públicas dificulta o acesso. Quer dizer, são pessoas que muitas vezes estão mal trajadas, que não estão com um bom cheiro corporal, são pessoas que vêm com um histórico de uso e abuso de drogas, de alcoolismo, de crack, etc., e com perfil de rua. E isso, quando ela chega numa unidade de saúde, muitas vezes ela já é barrada na entrada. Hoje o SUS tem um programa que é uma ferramenta excelente, que é o consultório na rua, né? Pois é, essas são experiências que são exitosas, aquilo que a gente estava falando, mas que precisam ser ampliadas, né? Sim, verdade. Consultório na rua é uma experiência muito interessante. A gente tem usado muito como exemplo para as unidades que não são consultório na rua, mostrando que é possível atender essas pessoas, curá-las, tuberculose e outras doenças também. E eles são um parceiro muito forte no combate à tuberculose, assim como o próprio sistema penitenciário. Hoje mesmo está havendo uma ação no sistema de Jericinó, patrocinado pelo Ministério, o Ministério da Saúde está fazendo isso. A gente está capacitando os próprios profissionais do sistema penitenciário. Tem um grupo hoje trabalhando na fila de visita aos pacientes falando sobre tuberculose, distribuindo material especificamente feito para isso. E tirando o estigma, né? Porque você, além de estar com tuberculose, você é apenado. Você, além de estar com tuberculose, você está vivendo na rua. Então, juntam as duas coisas e dá um significado negativo como brasileiro, que a gente precisa ressignificar isso. Além de tuberculose, você pode ter HIV e ter as duas, ter associação AIDS e tuberculose, que é um estigma agregado, né, potencializado. Exatamente. Agora, na matéria... Quer falar? Não, até ampliando um pouco essa fala do Carlos e do Jorge, a gente fala do profissional de saúde, mas o profissional de saúde, e ampliando um pouco, não só o médico, mas o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, os agentes comunitários, nem sempre eles têm a capacitação ou a sensibilização necessária. Então, se o profissional de saúde, se o médico, ele é pneumologista, ele é dessa área, ele optou por estudar uma área que tem afim à tuberculose, ele vai ter as informações. Pode até não estar sensível a esse atendimento, mas tem as informações. Agora, não é todo médico que tem isso. Então, a carga horária, me parece 2 horas, a carga horária básica de um médico que fala de tuberculose, que não é nada. E se você passa para o assistente social ou para o psicólogo, e esse profissional que depois vai estar lá na ponta, atuando dentro de uma unidade de saúde, e é uma das demandas que nós tivemos junto à Frente Parlamentar Nacional, e que foi uma das recomendações, que infelizmente vai se perdendo com o tempo, de uma ação articulada com o Ministério da Educação e com outras instâncias para que houvesse uma mobilização, e a tuberculose e outras doenças também, dentro dos espaços de formação técnica. Hoje, por exemplo, nesse programa, uma universidade aqui do Rio de Janeiro, os alunos estão em sala de aula assistindo esse programa por conta da divulgação que nós fizemos, e é super importante, com certeza vai fazer uma diferença nessa formação. Alguns pode ser que não se importem com o tema, mas muitos vão começar a ter uma discussão. Mas isso tem que ser feito o tempo todo, porque na hora que ele está lá na ponta, é a diferença daquela profissional que levou o lanche para a paciente, que conversou, que ela deu acolhimento para ela se sentir incentivada a fazer o tratamento. É aquela que fala assim, esse paciente que não está entendendo o que eu estou falando, tem que explicar melhor, porque ele vai fazer a função dele, fez o diagnóstico, deu o remédio, e aí, se ele não voltar ou se ele não tomar o remédio direito, vai ter um problema que vai aumentar não só para ele, mas para todo aquele território dele. Então, trabalhar esses vários aspectos e de uma forma sistemática e contínua, porque a gente pode fazer uma grande ação, faz um material, divulga, e daqui a um mês aquilo já caiu no esquecimento, como várias coisas que nós somos informados e as prioridades elas vão se sobrepondo. Então, a continuidade disso é que vai fazer uma mudança em toda essa conjuntura, em todo esse contexto que a gente vive. Né? Eu queria colocar uma coisa mais curta, mas até transcendendo um pouco, que é a formação do profissional de saúde hoje, nos últimos anos, se tornou muito técnica. Alguns anos atrás, a formação médica era mais humanística. Nós tínhamos no currículo, tínhamos filosofia, né? Tínhamos toda essa formação mais de humanas.
E isso se reflete no nosso atendimento. É impossível, a gente não consegue, dando mais informação técnica ao profissional, não vai mudar isso. O acolhimento, a visão do paciente. O que vai mudar, o que pode talvez impactar isso, seja na formação lá atrás, quando a gente está mais sensível, quando você chega na academia, na universidade, você ser sensibilizado naquele momento, quando você é mais jovem e você está começando a juntar os fatos, os seus conhecimentos, talvez esse momento seja o momento para formar esse profissional de saúde mais humano. Eu queria deixar de falar isso, que eu acho que o público que assiste mais o Canal Saúde é o grupo já ligado à saúde. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu não podia deixar de falar. Eu acho que a questão da formação é fundamental. Eu acho que o próprio vídeo mostra, pegando o exemplo do Hélio Fraga, da própria Fiocruz e da ENSP, né, o próprio Hélio Fraga tem um curso de formação em pneumologia sanitária e, recentemente, no ano passado, instituiu o primeiro curso, né, de mestrado em tuberculose, né, de formação de mestrado profissional em tuberculose. Então, isso é fundamental, quer dizer, são ações novas no sentido de tentar cobrir um pouco esse gap, né, de formação, de qualificação de profissionais, em sendo de uma academia, né, de órgão público, né, que forma gestores e que forma professores e que forma, né, técnicos para a área de saúde pública. Isso é fundamental. Acho que a Fiocruz tem feito um papel fundamental e estratégico nesse sentido. Acho que a partir da criação do FIO-TB, do Programa Translacional, que se propõe justamente a articular os diversos campos, né, de pesquisa, de ensino, né, da Fiocruz, acho que um dos desdobramentos que tem sido feitos tem sido bastante promissor e eu acho que a gente vai avançar bastante nisso. Acho que, pelo menos, a formação acadêmica, os espaços de universidade e academia, os espaços de pesquisa que são públicos, né, que têm recurso público, que são formadores do SUS, começando por aí, do ponto de vista estratégico, eu acho que a gente consegue começar a formar uma nova geração de profissionais com um olhar mais humanizar, que a gente fala do Humana SUS, né? Humanização do SUS. O que é? A gente cria uns conceitos, né? Determinação social, negligência, né? Humanização do SUS, e a gente abandona isso, a gente fica no conceito e abandona a operacionalização disso, né? Do ponto de vista de implementação de política. Queria terminar o programa com uma pergunta que resume, né? De uma telespectadora, que é a Corina, de Belo Horizonte. Aí queria que vocês contassem rapidamente, porque a gente já está com o tempo estourado. Na opinião de vocês, quais são os principais desafios para as políticas relacionadas à tuberculose? Bem rapidamente. Principais desafios? Bom, tecnicamente é a gente aumentar a cura, né? Acolher melhor as pessoas. Nós temos toda a tecnologia para melhorar o nosso atendimento aos pacientes, curar mais pacientes. Eu acho que é justamente o que a gente falou agora, ser mais humanizado, né? Acolher mais as pessoas para que as pessoas façam o tratamento, né? Terminem o tratamento. A gente sabe que isso é impactante. E o outro lado é a parte social. Nós precisamos ter políticas sociais de transmissão de renda, né? Tipo Cartão Família Carioca, a gente tem aqui no município do Rio, Bolsa Família, que ajudem essas populações mais vulneráveis a melhorarem não só a tratar a tuberculose, mas morarem na sua saúde de uma forma geral. Tá certo. Carlos? Bom, são vários campos, né? Do ponto de vista de ciência e tecnologia, inovar, né? Buscar novos métodos, né? Uma vacina mais eficaz, métodos diagnósticos mais rápidos, né? Esquemas de tratamentos encurtados, 6 meses é muito tempo para a doença sensível, né? O ideal que seria uma tomada da medicação, ou poucas tomadas de uma medicação. Então, assim, exige uma necessidade de inovação tecnológica do ponto de vista do diagnosticar e tratar da doença. Do ponto de vista da organização do serviço, né? Serviços mais humanizados, mais acessíveis e mais próximos, né? Menos barreiras para acessar o diagnóstico e o tratamento. Políticas e programas sociais de suporte, né, ao paciente e aos seus familiares. Políticas de intervenção no território. A gente está falando de determinação social, de melhoria de moradias, né, de melhoria de condições de dar dignas à população, qualidade de vida para a população, no sentido de reverter essa determinação social da doença. Do ponto de vista político, de fato, deixar de negligenciar. Se ela não é negligenciável, ela tem sido negligenciada em diversos aspectos. Priorizar, investir, né, e manter uma política real de enfrentamento contra a tuberculose. Roberto? Eu acho, para não ser repetitivo, acho que é dar visibilidade ao problema. Durante muito tempo não se falava, as pessoas que eram acometidas pela tuberculose ficavam quietinhas, ficavam caladas, ninguém podia saber. E isso, ao longo de décadas, foi fazendo que o problema aumentasse cada vez mais. No momento que se dá visibilidade, já tem um problema, existem uma série de soluções, uma série de caminhos a seguir para
resolver esse problema, a gente consegue avançar. No momento que a gente deixa no esquecimento, outros problemas vão tomando a frente e esse problema não foi resolvido. Quando aparece de novo, já é, às vezes, de uma forma quase que incontrolável. Então, acho que dar visibilidade nesse programa, dar visibilidade dentro das comunidades, de uma série com linguagens diferentes que sejam acessíveis para que as pessoas se interessem pelo tema, é fundamental. Carlos, muito obrigado. Jorge e Roberto, obrigado pela presença de vocês aqui no Sala de Convidados e parabéns pelo trabalho que vocês realizam no controle da tuberculose. O Sala de Convidados vai ficar por aqui, mas se você quiser baixar ou compartilhar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você também pode acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. A gente se vê na próxima semana. Até lá!